Olá, querido irmão, querida irmã, salve família Decolor, queridos amigos e amigas cursilistas aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade, da cidade de Pará de Minas, de toda a Diocese de Divinópolis. Sou o seminarista Gustavo e venho falar para vocês hoje um pouco a respeito dos sacramentos. Ao longo das próximas semanas, nós teremos uma série de vídeos nos quais nós poderemos conhecer um a um quais são os sacramentos da igreja, o que celebramos de fato em cada um destes ritos, qual que é o real sentido, o real significado deste sacramento e, muito além disso, quais são os frutos destes sacramentos em nós. Desta forma, nós teremos a graça de conhecer um a um, e nós bem sabemos que são 7 sacramentos: batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, esses 3 primeiros de iniciação cristã, porque nos inserem na vida de fé, nos iniciam ali na vida de oração, na vida comunitária, no seio da igreja. Também os sacramentos do serviço, que são os sacramentos do matrimônio e da ordem, do serviço, porque a partir deles somos chamados, claro, a cada um a partir da sua própria vocação, a trabalhar em favor do reino de Deus e da pregação do Evangelho, e também os 2 últimos, que são o sacramento da reconciliação ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Desta forma, nós vemos que os sacramentos são sinais visíveis da presença de Deus, da graça de Deus, no meio da humanidade, no seio do mundo, em toda ali a nossa existência, de modo que Cristo, pela sua graça, a partir dos sacramentos, está conosco ao longo de toda a nossa vida, e é muito bonito pensar isso, porque nascemos, somos batizados, recebemos os demais sacramentos ao longo da vida, principalmente a Eucaristia e a confissão, que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida, e lá já nos nossos últimos momentos, quando temos a graça de receber a unção dos enfermos, que é também para nós um sacramento de libertação, de perdão dos nossos pecados, nós vemos que eles nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. Cristo nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. E assim, meus irmãos, quando nós celebramos os sacramentos e cremos que eles são sinais da presença de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que Cristo fez, todos os sinais que ele realizou, nada disso foi esquecido, nada disso foi perdido no tempo, mas pelo contrário, Cristo, ao voltar para o Pai, ele nos deixa a igreja, e por meio da igreja, ele nos deixa os sacramentos ali como sinal da sua presença. Ele mesmo nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, nos sacramentos é ali a realização desta promessa de Cristo de estar no meio de nós, e nós rezamos isso. Quando nós dizemos ele está no meio de nós proclamamos isso, que é para nós também verdade de fé, porque nós acreditamos na real presença dele no nosso meio, porque também foi promessa dele quando ele nos diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, nos sacramentos, se nós nos reunimos em nome de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós sabemos de sua real presença no meio de nós. Dessa forma, meus irmãos, a liturgia que celebra os sacramentos, ela nos insere ali de modo a vivermos inteiramente na certeza de que Cristo está no meio de nós ao longo de toda a nossa vida e nos acompanha com a sua graça redentora, de forma que os sacramentos são sinais sensíveis, visíveis e, sobretudo, eficazes da presença de Cristo no mundo de hoje, da presença da graça de Deus ali sobre todos nós. De forma que, se é pela graça de Deus, e muitas vezes alguns dizem que sacramentos foram invenção da igreja, de forma alguma devemos pensar isso, porque foram instituídos pelo próprio Cristo e são celebrados no nome dele. O ministro por excelência dos sacramentos é o próprio Cristo, seja qual sacramento for, porque o próprio Santo Agostinho dizia belamente com essas palavras: quando Agostinho batiza, é Cristo que batiza; quando Agostinho consagra, é Cristo que consagra;
Quando Agostinho perdoa, é Cristo que perdoa. Então, ele é o ministro por excelência de todo e qualquer sacramento. Quando o padre consagra, é Cristo que consagra. Quando o padre te absolve dos seus pecados, é Cristo que te perdoa. Dessa forma, meus irmãos, ele é o ministro por excelência de todo e qualquer sacramento. Nisso nós vemos que os sacramentos são sinais sensíveis e visíveis da presença de Deus em vista da nossa santificação. Eles produzem em nós a graça de Deus, de modo que não podemos dizer, sob hipótese nenhuma, que sacramentos são apenas rituais simbólicos, são apenas ali ritos ali que nós devemos participar por causa que já virou uma tradição, não, de forma alguma, porque acontece muito disso, né, de pais às vezes que levam os filhos para batizar, não para inseri-los numa comunidade de fé, mas por pura tradição, por superstição. Às vezes acreditam que a criança vai ali parar de chorar, de ter dor na barriga se for batizado. Não, o sacramento não tem este sentido. O sacramento é um sinal eficaz no sentido de que ele produz em nós, de fato, aquilo que ele mesmo nos propõe. Por exemplo, o matrimônio. Olha que bonito quando nós dizemos que os dois noivos, a partir dos sacramentos, eles se tornam uma só carne, ou seja, ali ocorreu, de certa forma, um sinal visível de algo extraordinariamente invisível, que unem aqueles dois noivos numa só carne. Da mesma forma, a Eucaristia, a transubstanciação, aquele pão que deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo, aquele vinho que deixa de ser vinho e se torna sangue de Cristo, é um sinal visível, mas ao mesmo tempo um acontecimento invisível da presença de Cristo, na certeza de que Ele caminha conosco. Por meio destes sacramentos nós temos acesso a Ele. Ele mesmo os instituiu, Ele mesmo é o ministro dos sacramentos, porque nós bem sabemos que antes de Cristo não havia sacramentos. Claro, a gente tem notícias de que as pessoas se casavam, mas ali o casamento não era um sacramento. O batismo que João Batista pregava ainda não era sacramento. Os sacramentos foram instituídos por Cristo a partir da sua paixão, morte e ressurreição, de sua ascensão para os céus. Ele nos deixa os sacramentos como sinais eficazes, visíveis da sua presença. Então, se o sacramento é a forma de que a graça de Deus paira sobre nós, nós temos a certeza de que a partir deles nós podemos tocar no Cristo e Ele pode tocar em nós. Como naquela passagem da hemorroísa, que só de tocar na veste de Jesus ali, uma força saía do Cristo e curava aquela mulher. Nós também temos a certeza de que a partir dos sacramentos, uma força de amor, uma força totalmente eficaz sai do coração de Jesus para que nós possamos ali viver intensamente aquele momento, de modo a fazer com que aquele acontecimento seja de fato transformador nas nossas vidas. É um momento capaz de nos santificar, é um momento no qual nós somos envolvidos da graça de Cristo. A graça de Cristo desce sobre nós com toda a força, com todo o amor, em vista da nossa santificação, sobretudo da nossa salvação. Por último, já encerrando, meus irmãos, que nós não celebremos, que nós não vivenciemos os sacramentos de forma alguma, sob nenhuma das hipóteses, por vivenciar, de modo que estejamos inteiros em todo o sacramento que celebramos. Não é somente estar ali na igreja em comungar, sem saber o sentido daquilo que se celebra, sem viver intensamente aquilo que se celebra. Não é simplesmente sentar na frente do padre e contar seus pecados, sem mesmo conseguir se arrepender daquilo que fez. Nós devemos sempre viver de tal modo que os sacramentos, claro, a graça de Deus
ela por si só basta, o sacramento por si só tem o seu sentido, mas é preciso que nós vivenciemos estes sacramentos de modo sincero, com toda a nossa fé, com toda a nossa devoção, com toda a sinceridade do nosso coração, para que estes sacramentos produzam em nós os frutos necessários. Que o bom Deus nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós, para que sejamos sempre sensíveis à presença de Cristo nos diversos sacramentos que celebramos, para que, reconhecendo a presença deles, nós vivenciemos de tal modo que estes sacramentos façam surtir em nós todos os efeitos que devem ser ali vividos e oferecidos naquele momento. Muito obrigado a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.